Boa noite, está começando aqui pela TV Santa Cecília mais um painel regional. Você acompanha, confere com a gente sempre de segunda a sexta, 10 da noite, entrevistas, debates e os temas importantes para a cidade, para a região e para o país. Lembrando sempre que o nosso primeiro encontro do dia, à 1h30 da tarde, o painel Debates, recebendo personalidades da região metropolitana e do Brasil, pessoas que vêm aqui para discutir e debater com você sobre o crescimento, o desenvolvimento aqui de Santos e toda a Baixada Santista e, claro, os assuntos importantes do dia a dia do Brasil também. Nessa edição conosco aqui no nosso painel regional, Dr. Manuel Rogério, advogado e nosso comentarista de sempre aqui. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Boa noite, Boturão. Boa noite, Aldo. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui no painel regional nessa terça-feira. Prazer é nosso receber o Manuel Rogério, como também o companheiro Aldo Neto, jornalista, mais uma vez participando e colaborando conosco aqui. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Boturão? Boa noite para o doutor Rogério, para o telespectador. Vamos aí com mais um painel regional nesta terça-feira, né? Mais um painel regional que tem sempre à sua disposição o nosso telefone, né? O 3017 9110, você liga pra gente, o espaço é sempre democrático, faz a sua pergunta, o seu comentário, enfim, né? Participa conosco e dá a sua opinião a respeito dos temas importantes que a gente coloca em debate, coloca em destaque aqui, né? Bom, o caro Manuel Rogério, meu caro Aldo Neto, né? Um assunto interessante aí que vem preocupando aos moradores da cidade de Santos de maneira geral, né, é com relação à conservação essas placas aí, né, publicitárias, esses totens aí que a gente tem espalhados aí por toda a cidade. Aconteceu um acidente gravíssimo, né, com uma vítima fatal no Banco Itaú, a agência do Banco Itaú Personalité, ali na Avenida Ana Costa, próximo a Azevedo Sodré, próximo ali à Praça da Independência, o bairro do Gonzaga, né, onde lamentavelmente o totem trazia a marca do banco, o logotipo do banco, o nome do banco, né, Rogério? Desabou, foi realmente um acidente, uma coisa inacreditável. Se tivesse um treinamento, né, eu acho que não ia acontecer uma coisa daquelas. Mas aconteceu, a verdade é essa, né? O totem desabou na cabeça de um cidadão, né, um aposentado, Luiz Carlos Schneider, que veio a óbito, lamentavelmente. E agora, nesta segunda-feira, não foi, Aldo? Segunda-feira, ontem, né? Ontem. Aconteceu algo similar, né? Pela manhã. Algo similar, uma coisa parecida também com o totem lá, a placa luminosa, a placa publicitária lá da loja da Peugeot, que fica exatamente na Conselheiro Nébias, na Barra da Encruzilhada, mas ali ao lado da Unimed, né? Isso realmente preocupa todos nós, não, Rogério? Realmente preocupa. Eu lamento a não presença aqui do vereador Banha, que estava vindo aqui por conta de fadiga, muito trabalho. Aí, Banha, tem que descansar mesmo, porque esses últimos fatos, acontecimentos, têm nos causado muito trabalho. E o Banha, eu falo isso porque o Banha entrou com uma representação no Ministério Público por conta desse caso do Itaú, onde essa fatalidade veio ocasionar a morte de um idoso. Um dos fundamentos da representação do Banha é o Estatuto do Idoso, mas também o Código Civil e a legislação que dispõe sobre a responsabilidade civil que decorre de uma conduta comissiva como uma conduta omissiva. Nesse caso, a gente vê como uma conduta omissiva, porque o banco, a partir do momento que ele coloca aquela placa lá para dar uma publicidade ao nome da agência, e a agência para ele oferir maiores lucros com a atividade que ele tem, ele teria um dever de cuidado, de zelar. Isso aí chama-se uma culpa invigilando. Ele tinha o dever de vigiar aquilo, de zelar por aquilo, de fazer a manutenção daquele totem, né, que chama, uma linguajar de marketing, chama totem. Ele teria que ter feito uma manutenção, evitando que com isso ocorresse essa fatalidade que, afinal, é uma vida que se perdeu, é um idoso que estava no melhor momento da sua vida, depois que você alcança a aposentadoria, depois que você, depois de uma vida toda de trabalho, quando você vai aproveitar, desfrutar dessa aposentadoria, você, por conta de uma conduta omissiva por parte dos responsáveis pelo banco, veio ocasionar esse acidente. Muito bem. Pois não, Aldo? É um absurdo, né, Boturão? Eu lembro
Não é a primeira vez que isso acontece aqui na região. Eu lembro nos anos 90 acontecer num estabelecimento aí na praia, perto do Canal 2. Antes, na década de 80, também lembro de cair um totem em São Vicente. O que precisa é ter uma legislação e ter como se fiscalizar. Infelizmente, hoje, as prefeituras não têm capacidade de fiscalizar as próprias leis que são produzidas. Hoje, quantos fiscais tem o município de Santos hoje, doutor Rogério? Muitos poucos. É muita demanda para pouco agente. E não se tem como mudar isso, até em virtude da lei da responsabilidade fiscal. Então, acho que é fácil jogar a culpa no prefeito, né? Mas acho que o mais importante disso é a gente refletir com a nossa postura como cidadão. Aí você tocou num ponto importante. Eu penso que isso não tem nada a ver com prefeitura. Acho que prefeito tem que cuidar de saúde, educação. Tem até algumas coisas que a prefeitura poderia estar fiscalizando, mas não é problema de fiscalização isso aí. A prefeitura tem alguns problemas, está tentando resolver? Tem, mas esse caso específico é falta de zelo, é falta de manutenção, é falta de cidadania, é falta de você garantir a segurança. A segurança que você, nessa conduta omissiva, você ocasiona um detrimento do direito de alguém. Vamos raciocinar aqui sobre o aspecto da responsabilidade civil, que é um Instituto de Direito Civil. Está no novo Código Civil com algumas alterações, mas já vem desde 1916. O que acontece, Boturão? O que você tem que ver? Houve um dano? Houve um ato ilícito? Houve um nexo de causalidade, uma causa de ação daquele que efetuou a conduta omissiva ou se omitiu? Então, se houve esse nexo de causalidade no caso da placa, se ele tinha que manter a manutenção da placa e não manteve, é uma conduta omissiva. E por conta dessa omissão, houve um dano? Houve. Então, há um nexo de causalidade, o banco vai ser responsável sim. Eu diria que não só vai ser responsável civilmente, eu diria ainda que é capaz... Aí não a personalidade jurídica do banco, mas sim o responsável pela manutenção ou pela agência responder criminalmente por isso. Aliás, o Banha pede aqui, né? Eu vejo aqui nesse pleito que ele faz junto ao Ministério Público Estadual, exatamente providências na esfera civil e criminal contra o Banco Itaú, né? Exatamente, porque... Contra a instituição, né? No aspecto penal... uma pessoa jurídica ela não responde sobre crimes, salvo com raras exceções no caso de meio ambiente. Aí tem a lei de 98 que prevê a responsabilidade criminal sobre as empresas, também o dirigente das empresas, mas nesse caso especificamente, eu diria que o responsável por cuidar disso na agência, ou um responsável direto ou um responsável indireto, seria ou o funcionário específico ou o gerente da agência. Sim. Ele teria que ter esse dever de vigilância, sair, olhar, ver se a placa, a base da placa está enferrujada, se tem possibilidade de estar caindo. Então, essa conduta omissiva dele caracteriza a culpa. É claro que não há um dolo, não há uma intenção, mas eu vejo isso aí como um homicídio culposo. Né? Imagino que o Banco Itaú deva ter alguma diretoria de patrimônio que deveria verificar isso, não só nessa agência, como em todas as agências. Quantas agências tem o Itaú em Santos? No mínimo umas 30. É que quando você trata de matéria penal, você não pode ter uma corrente infinita. Então, conforme vai distanciando aquela possibilidade de vigilância, porque um dos requisitos da culpa é ser previsível. Então, a pessoa que está ali no dia a dia, ela olhando aquele totem alto, ela numa avenida larga, onde venta muito, é previsível que aquilo pode acontecer se não tiver uma manutenção. Então, dentro dessa previsibilidade,
é que você caracteriza haver a culpa no aspecto tanto civil como no aspecto criminal. O Ministério Público foi acionado, né? E daí para frente, o que pode se esperar com relação a isso? Que a coisa possa transcorrer na Justiça, o banco pode ser processado, o que pode ocorrer? O Ministério Público, quando provocado no caso desse, geralmente ele abre um procedimento e desse procedimento ele instaura um inquérito civil. O inquérito civil é um instrumento que ele se utiliza para coletar provas para propor uma ação civil pública. Se ele, nessa colheita de provas, ele identificar que realmente há elementos suficientes para ele propor uma ação civil pública sobre o aspecto civil, ele irá propor uma ação civil pública contra o banco. E fora isso, sobre o aspecto penal, eu acredito que essa representação do vereador Banha irá se desmembrar para promotoria civil e outra para promotoria criminal. Uma vai apurar o aspecto penal especificamente, na verificação de dolo, acredito que dolo não haja, mas culpa com certeza, e a outra irá estar analisando a questão sobre o aspecto da responsabilidade civil. Muito bem, a gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui no nosso painel regional. Antes, passando aqui uma rápida informação da Prefeitura de Santos, segue até o próximo dia 30 a campanha de arrecadação de brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, uma alusão ao Dia das Crianças, que acontece em 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do órgão, fica na Avenida Conselheiro Neves, 388, lá na Encruzilhada, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, ou das 14 às 18 horas. Né? Os presentes serão distribuídos às crianças, assistidas pelas entidades beneficentes e cadastradas junto ao Fundo Social. Né? Quem quiser montar um posto de arrecadação, deve ligar para 3222-8050. 3222-8050. Intervalo, painel regional volta já já. Voltamos com o nosso painel regional, com prazer conversando aqui com o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista habitué do painel regional, e o nosso Aldo Neto também participando com a gente aqui. Segue o 3017-9110, aberto para você entrar em contato com a gente, e a gente ainda insiste nessa questão do problema das verificações da manutenção, né, por parte das lojas aqui espalhadas pelas ruas da cidade de Santos, pelos prédios, pelos condomínios comerciais principalmente, na questão que envolve os totens, porque além desse totem do Banco Itaú Personalité, meu caro Manuel Rogério, nós tivemos também um problema ontem pela manhã envolvendo lá, acho que a gente pode chamar de totem também, né? Totem. O totem lá da loja da Peugeot Royal, né? Que fica exatamente na Conselheiro Nebias, lá no Encruzilhado, ali ao lado da Avenida Ana Costa, né? Caiu com a ventania, caiu o totem também, causando danos e prejuízos ali, 4 ou 5 carros, né, que estavam estacionados na Unimed, também no próprio estacionamento da loja. Né? Ou seja, eu não sei, parece que vai virar uma endemia aí na cidade. Então, eu acredito que não vai virar porque já de início o Banha agiu bem, entrando com essa representação ao Ministério Público, para que esse fato não caia no esquecimento. Deveras vezes as pessoas podem ter um advogado, procurar a justiça ou até cair no esquecimento. Você nunca sabe se essa pessoa tinha alguém. Então, quando você procura o Ministério Público é um órgão que ele procura defender o direito de toda a coletividade, aquele direito que é difuso, que é de todos. Todos nós temos esse direito. Então, o Ministério Público vai estar apurando tanto a responsabilidade do banco, porque é claro que o banco pode alegar, senhora, eu tinha um dever de vigilância, mas contratei uma firma específica para isso. E a empresa, ela falhou. Então ele vai querer eximir a culpa dele. Mas aí eu vou outra culpa, que é a culpa em elegendo. Aquela que você é responsável pelo aquele serviço que você contratou. Então, se você contratou uma empresa para fazer uma obrigação que era sua, você elegeu a pessoa errada. Se você elegeu a pessoa errada, você vai arcar com isso. Aí, no caso, a responsabilidade é do banco, ou da empresa ou de ambos? É de ambos. De ambos, né? De ambos. O Ministério Público, inclusive, no caso criminal, não. No caso criminal, se havia uma empresa direta, onde tinha um funcionário dessa empresa direta que era responsável por isso, e não fez, aí ele vai ser responsável
criminalmente. É importante que as pessoas saibam, no caso da Peugeot, no caso do Itaú, se essa pessoa que foi atingida pela placa ou a pessoa que sofreu um dano, que é no caso da Peugeot, decorrente da queda da placa, estivesse usufruindo da loja ou usufruindo do banco, a coisa já muda, porque aí você vai buscar instituto também de Código de Defesa do Consumidor, onde estabelece que a responsabilidade é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Ela não vai aferir, ela não vai buscar saber se houve culpa ou não, Boturão. Ela vai saber assim, houve o dano? Houve. Houve um nexo de causalidade com o fato e o dano? Houve, então tem que indenizar. Eu não me lembro se o aposentado, Luiz Carlos Schneider, né, se ele era cliente do Itaú ali, o Personalité. Não sei se ele estava entrando na agência, ainda a agência estava simplesmente passando, eu não me recordo agora desse Se ele estava entrando, é claro que ainda vai ser analisado à luz do direito do consumidor, porque você como consumidor, você tem direito a ser bem atendido, mas com segurança. Se você está entrando num banco e recebe com uma placa na sua cabeça, realmente isso não transmite, não é uma coisa normal, onde você possa dizer que você se sinta seguro. Agora, outro aspecto importante, nós podemos falar, esses totens que não estão soltos na rua, um outdoor, por exemplo, que não tem especificamente na porta de nenhuma loja, quem seria responsável por isso? É claro que a empresa é responsável pelo esse serviço de marketing de outdoor, ela será responsável. Por quê? Mas foi um vento que caiu, quebrou, isso é caso fortuito e força maior. Não, não é. Nesse caso, a responsabilidade dele também é objetiva. Por quê? Porque é um risco decorrente da atividade lucrativa dele. Quando ele vai fazer aquela atividade, ele já sabe que tem um risco que ele tem que ter uma boa manutenção. Ele está colocando uma placa de um tamanho que, no caso de acontecer alguma queda, pode ocasionar um acidente e até a morte, como o caso que aconteceu aqui na Avenida Ana Costa. Pelo que eu estou lendo aqui, o aposentado parece que foi buscar a aposentadoria na agência. Então ele era cliente do banco. Né? Então você vê, são várias afrontas a dispositivo legal dentro do nosso ordenamento jurídico, porque nós vemos aí o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e o Estatuto do Idoso. Agora, o banco deve alguma indenização a essa família? A vida está perdida, lamentavelmente, a gente sabe disso, né? Não volta mais, mas né, fica essa dúvida no ar aí. Outro instituto também de direito civil é o quê? Quando ocorre um dano decorrente de um ato ilícito, você tem direito sim à indenização. O que é a indenização? É você tentar se restabelecer um estado anterior. É você ser recompensado por aquilo, mas por outro lado também uma forma de uma reprimenda àquela pessoa que ocasionou o dano para que não ocorra da mesma forma ocasionando outros danos. No caso, o que a jurisprudência tem firmado é uma pensão por morte. Geralmente, dependendo da idade, ele tem uma expectativa de vida até 70 anos, então você faz uma pensão por morte mais ou menos de 2/3. Ou seja, 1/3 fica mais ou menos porque ele gastaria para se alimentar no seu dia a dia e 2/3 o que ele teria de rendimento. Então, basicamente, tem se firmado uma pensão por morte em torno de 2/3 do rendimento que haveria, no caso, o aposentado. Fora isso, esse é o dano material, aquele dano decorrente do que ele estaria auferindo. Fora isso, nós temos também o dano moral. O dano moral, que é o caso da dor que a família vai estar sentindo pela perda de um ente querido seu. Aí o dano moral existe também, né, quando não há o caso de morte, além do dano moral dessa dor sofrida, mas também do dano estético, que seria alguma debilidade física causada decorrente do acidente. Doutor, até por curiosidade, o Ministério Público não pode agir já de forma preventiva nesses casos? Uma notícia hoje que tem a ver com o Ministério Público, não daqui do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro está pedindo a suspensão
do Rock in Rio, que recomeça agora quinta-feira, porque nas primeiras noites o festival não atendeu as exigências médicas que eles teriam que ter quanto à ambulância e postos médicos. O Ministério Público não pode tomar à frente desse papel de fiscalização? Pode sim, pode sim. Existe também um artifício legal na lei que regula a ação civil pública, que estabelece uma tutela antecipada no caso de o Ministério Público entender que seria necessária alguma medida preventiva imediata em relação aos TOTs, em relação a essa representação do vereador Banha. E nesse caso do Rio de Janeiro, é um caso diferente, mas que eles devem ter ingressado com uma ação civil pública e no bojo dessa ação civil pública ter fundamentado, requisitando uma tutela antecipada por conta de algum dano, algum perigo iminente. Agora, essa representação do Banha, vereador do PMDB, aqui de Santos ao Ministério Público, tem um prazo, aí, um período aí para que o Ministério Público se manifeste. Como é que esse processo ocorre aí, Rogério? Olha, eu trabalho com o Banha há muito tempo e o Banha tem várias representações no Ministério Público. Ele tem uma conduta de agir em relação ao Ministério Público da seguinte forma: ele faz a provocação, tenta fazer uma investigação paralela, colhendo algumas coisas, que nem foi o caso da Peugeot. Ele já tinha feito a representação contra o Banco Itaú e quando ocasionou o acidente na Peugeot, ele foi ao local também, conversou com pessoas, tirou foto e já instruiu essa própria representação dele em outro dia. Então, ele faz um serviço paralelo. Se ele souber alguma coisa, se ele vai descobrindo aquilo que ele vai coletando de informações que seria bom, que seria bem-vinda ao Ministério Público na investigação dele, ele vai fornecendo esses dados ao Ministério Público, mas sem nenhuma pressão, porque, é claro, o Ministério Público é um órgão autônomo, mas é uma instituição também muito respeitável, e a gente sabe que eles trabalham, eles têm uma conduta correta e certamente eles vão se insurgir contra atos de demanda de qualquer empresa. Mais um intervalo aqui no painel regional, né? A gente volta já com o nosso Manuel Rogério e com a participação do Aldo Neto também, em instantes. Muito bem, terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, né? A gente aqui com o doutor Manuel Rogério e com o nosso Aldo Neto também, né? E o Aldo tem uma informação já da Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Obras, tomando providências com relação a essa fiscalização em relação a totens, a marquises de prédios, essas coisas todas, porque começa a cair um totem aqui, um totem ali, uma placa não sei aonde, as pessoas começam a ficar preocupadas, porque tá todo mundo vai querendo na rua, de obras, né? Porque o ex-prefeito desmembrou, não sei para que a Secretaria de Obras, a Secretaria de Edificações e Infraestrutura, que agora fez uma força-tarefa, nos próximos 10 dias vão ampliar essa fiscalização desses totens e letreiros dos edifícios que tem esse tipo de coisa, que é mais os comerciais. Eu queria mesmo saber do doutor Manuel Rogério qual é a culpa da Prefeitura nisso, se ela é obrigada a manter essa fiscalização, se existe legislação, lendo aqui, diz que a Lei Complementar 441 de 2001, exige que o próprio comercial tenha um laudo técnico, que a vigência pode variar de 1 a 10 anos, que garanta que ali não tem perigo algum. Acho que é importante esclarecer para a população qual é a responsabilidade, né, da Prefeitura nisso. Aldo, assim, eu volto ao que eu falei no início do programa. Eu vejo que aqui trata-se especificamente de responsabilidade civil, falta de manutenção, é uma conduta omissiva pelas empresas responsáveis por esses dois totens que caiu, tanto o Banco Itaú como o banco, como a Peugeot. No caso do Itaú, tem uma conduta homicida, né? Omissiva, que decorreu no homicídio culposo. E sobre o aspecto civil, seria uma responsabilidade civil em que haveria até incorrência de reparação desse dano aí com indenização da família. Agora, a Prefeitura, na verdade, tem um dever permanente de fiscalização. Realmente você tem razão
quando você diz que a prefeitura ela exige, através da Secretaria de Obras, qualquer abertura de estabelecimento, quando ele tem uma metragem acima de 200 metros quadrados, a Secretaria de Finanças ela passa para a Secretaria de Obras, para que a Secretaria de Obras analise esse imóvel e veja se ele tem condições de segurança nas edificações civil e de alvenaria e elétrica, chama o AVS, né, que eles vão tirar, auto de vistoria de segurança, que tem que ter um laudo técnico do engenheiro elétrico e um laudo técnico do engenheiro civil, que vai atestar a segurança do local. Nesse caso, você tendo um totem no local, dentro da planta de edificação do município, tem que estar esse totem também, e tem que estar atestado pelo engenheiro civil. Com certeza, essa agência do Itaú tem uma planta arquivada na prefeitura e tem um responsável técnico, que a gente chama ART, que é o responsável técnico, no caso, desse projeto. Agora, isso não quer dizer que, caindo esse totem, esse técnico, esse engenheiro, arquiteto que assinou o projeto, ele é o responsável. Por quê? Isso, ao meu ver, decorreu da falta de manutenção. Então, da omissão em relação ao banco de realizar a manutenção do local. Aí, Botorão, a gente vê... Agora, é importante também a questão da taxa de licença. Quando você paga a taxa de licença, você pensa, eu estou pagando alvará. Não, você não está pagando alvará. Você está pagando a taxa de licença, que é uma taxa decorrente do poder de polícia que a prefeitura vai utilizar contra você. Você paga para a prefeitura te fiscalizar. Você vê como esse país está precisando de uma reforma tributária, né? Não me cabe aqui defender o prefeito Paulo Alexandre, longe disso, mas você vê, o doutor está explicando que cabe à prefeitura fiscalizar tudo. É casa noturna, é totem, é rua, é buraco, é briga de vizinho. E as prefeituras são o ente executivo que menos recebe imposto. Menos recebe imposto. A União e o governo recebem mais. Então a gente precisa realmente fazer uma reforma tributária muito séria nesse país. Presidente Dilma, promessa sua, hein? Olha, isso duvido, mas em todo caso... Só para complementar o que ele falou, o município, na verdade, é aquele que sofre... uma reação direta de todo o munícipe, é aqui que você está, então é aqui no município que você reclama, é aqui que o prefeito sente o calor da necessidade de cada munícipe. Então realmente tem que ter uma reestruturação, porque dentro da federação, dentro da Constituição, a distribuição financeira para o município fica residual, o município acaba ficando com uma pontinha mínima e o tributo, que é um tributo que está estabelecido na Constituição, ele não pode criar além disso, são os tributos que vocês sabem, que é o IPTU, que tem certas restrições, tem pessoas que não têm uma propriedade, mas não têm condições de pagar, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O demais quando você compra ou vende um imóvel, que é a transmissão intervivos. Oswaldo Farinha, lá do Gonzaguinha de São Vicente, diz assim: aqui em São Vicente temos diversos comércios com totens e placas de propaganda oferecendo riscos aos cidadãos. De quem é a responsabilidade? Bom, o Rogério já explicou aqui, né? Evidentemente a responsabilidade de manutenção é de quem? Dos proprietários, né? Dos proprietários do totem. Se a empresa está ali fazendo, dentro da empresa dela, está fazendo a propaganda, a responsabilidade dela. Agora, se aquelas empresas de marketing, de outdoor, elas entram na responsabilidade segundo a teoria do risco da atividade. O Antônio de Jesus, da Aparecida, diz assim: doutor Manuel Rogério, na cidade tem aquele prédio com aqueles paredões que não tem nada, que a qualquer momento pode tombar. Não seria bom resolver, antes de mais nada, antes que ocorra um acidente? Acho que ele quer dizer dos prédios abandonados no centro da cidade. Acho que ele está se referindo a isso, né? A questão alguns estão em ruínas e situação difícil. Questão dos prédios, o Botorão sabe, é que eu sou um grande defensor, eu acho que o Banha, que muitas pessoas que aqui também vêm ao programa, é um defensor que há necessidade de fazer uma reformulação da lei do Alegra Centro, há necessidade de tirar restrições de alguns imóveis para que realmente o centro da cidade se revitalize e que esses tais paredões aí
que, além de deixar a cidade feia, causam insegurança a todo transeunte, que realmente eles possam se transformar em grandes empreendimentos, sem, é claro, de ofuscar aqueles imóveis que realmente estão tombados e realmente têm um valor histórico. Eu tenho certeza que o prefeito já anunciou isso até aqui, numa participação dele no painel debates, que isso vai acontecer, né? E a gente só espera que não aconteça nada de grave enquanto essa reformulação, essa revisão aí do Alegra Centro não venha a ocorrer, né? Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel. Não se descarta dizer o Ministério Público, mas qual o papel que a população pode desempenhar para que isso não aconteça? Vamos motivar a comunidade a tomar atitudes. Eu quero mandar um abraço para o Uriel. Já participei com ele aqui em debates no programa do Painel Regional Debates. Mas eu tenho que discordar, Uriel, de você em relação a isso aí. Discordar por quê? Eu acho que não é mais um dever que você tem que transmitir para a população. Não é mais um ônus para a população. Acho que a população ela já paga seu imposto, ela produz para a cidade, ela traz riqueza para a cidade. Então vamos deixar esse poder de vigilância, esse poder de fiscalização para aqueles que realmente têm autoridade para isso, são preparados para isso e recebem para isso. Sim, mas se a gente for mais cidadão, tá vendo o totem lá ruim, passa para o gerente, informa o corpo de bombeiros, participa da vida da cidade, você pode salvar uma vida. Se alguém mais atento viu isso e poder tomar essa providência, hoje a gente não estaria lamentando a morte do aposentado. Acima de tudo, acho que o importante é que as pessoas proprietárias, né, Rogério, se responsabilizem, façam a manutenção dos seus próprios, né, e isso já seria importante e suficiente para evitar que tragédias como essa, né, que ceifaram a vida do aposentado Luiz Carlos Schneider, de 68 anos, que motivaram essa representação do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, ao Ministério Público, problemas como esse aconteçam, né? Rogério, então no finalzinho aqui do painel regional dessa edição, e amanhã a gente vai ter aí quase que uma final de Copa do Mundo, né? As emissoras todas, as televisões todas vão estar ligadas lá na televisão, na TV Justiça, né? E a gente vai saber, afinal de contas, o voto do ministro Celso de Mello, que vai desempatar, né? Vai dar acolhida ou não vai aceitar os tais embargos infringentes que vão praticamente fazer uma revisão do processo do mensalão no STF. Seco para você, como diria o comentarista, estamos em cima da hora aí. Como é que ele vai votar? E a sua opinião a respeito do voto? Eu vou ser rápido. É um ministro estritamente técnico, eu acredito que ele vai privilegiar a ampla defesa, privilegiando a ampla defesa, ele vai dar o direito dos embargos infringentes. Agora, sobre o aspecto de vista moral, sobre o aspecto de vista de mostrar que o Brasil não é um país da impunidade, eu acho que teria que prevalecer o bom senso e manter a decisão que já foi definitiva pelo STF. Bom, eu dei um chute outro dia no painel debates, vou manter meu chute, né? Não tenho o conhecimento jurídico que tem o Rogério e outras pessoas que passaram pelas nossas bancadas, né, que afirmam, né, como o Rogério, que ele vai fazer o julgamento estritamente técnico, Celso de Mello. Eu vou chutar de novo aqui. Ele vai ter esse bom senso aí que o Rogério colocou agora há pouco. Para você, Aldo, o que você acha? O que eu acho ou o que eu espero? Não, que você acha que ele vai fazer? Infelizmente, eu não sou um dos mais crentes na justiça brasileira, apesar de esperar que o nosso querido ministro Celso de Mello não acolha. Mas eu não acredito, porque todos os advogados que eu conheço costumam privilegiar o direito. O Gaston Henrique perdeu, querendo garantir o direito de defesa do Collor, acabou nunca mais se reelegendo. Cassione querendo defender o Liceu, mesma coisa. Ele vai querer defender o direito, que é o motivo de estudo, de trabalho dele, é a paixão dele, e vai acabar colocando, como bem colocou o Mantovani, os embargos detergentes, né, no processo. Muito bem. Mano, Rogério, obrigado. Até a semana, Rogério. Até logo. Obrigado também, Aldo. Um abraço telespectador. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional fica por aqui, volta amanhã às 10 da noite e ao 1h30 da tarde a gente se encontra no Painel Debates, tá bom? Até amanhã.